receber aqui no nosso estúdio um mineiro. Ele que tem um currículo super extenso no Brasil como servidor público, é advogado, mas não apenas isso, Janaína. Aqui na Holanda, ele está presidente do Conselho de Cidadania dos Países Baixos. Então, tem muita história para contar, E a Priscila. gente tem muita moral, viu, para receber uma pessoa. Mas vamos desse deixar ele aqui. contar? Vamos. Se apresente. Pedro Vono. Obrigado, Janaína. Obrigado, Priscila, pela essa acolhida aqui. Estou muito feliz e honrado por esse convite de participar do Brasil-Holanda Podcast. Um pouquinho nervoso ainda no início, para a gente, como de costume, mas é já que a gente relaxa e vai conversando. Mas Já começa falando da sua vida lá no Brasil, como é que Muito foi bem. para você já se sentir em casa? Como foi sua infância? Sou mineiro de uma cidade chamada Santa Rita do Sapucaí, sul de Minas. É uma cidade pequena, 40 mil habitantes. É uma cidade que tinha vocação de leite, café. Aí depois foi sendo uma cidade, tornando uma cidade de tecnologia, que é um ponto de tecnologia no Brasil. Santa Rita do Sapucaí fica quase perto de São Paulo, então há muito tempo atrás uma mulher veio da cidade, ela veio do Japão, porque ela morava no Japão, era casada com um primo dela, inclusive, uma filha de um fazendeiro. Ela morava no Japão, ela descobriu que a tecnologia seria o futuro do mundo, então ela trouxe para Santa Rita a eletrônica, o movimento tecnológico todo na década de 50. Ela fundou uma escola técnica na cidade e minha mãe lecionou nessa escola há muitos anos de inglês. Que bacana. E a cidade toda se desenvolveu nisso. Hoje é conhecido como Vale do Silício Brasileiro, uma cidade de inovação, que eu tenho muito orgulho de fazer parte. Eu sou nascido lá e morei em Belo Horizonte também, meu pai é de Belo Horizonte, mas Santa Rita é uma cidade que se tornou uma referência no mundo, né? E eu sinto muito orgulho disso. Eu participei de um seminário para o Vale do Silício, como jornalista, falando sobre o meu trabalho. Gente, é um trabalho incrível. Incrível que um trabalho dessa dimensão acontece lá dentro do Brasil e a gente não sabe, muita gente não sabe. O que eu sei é que tem um grupo de mulheres lá, que são mulheres do café. Inclusive uma prima minha faz parte desse movimento. Elas fazem feiras e elas se uniram, essas produtoras de café das famílias, e divulgam esse movimento para o mundo todo. E é uma referência no café. Legal. Então, a cidade que hoje ela faz esse mix da tradição histórica do café, do leite e a parte de eletrônica. O modernismo também, né? Eu trabalhei lá, logo quando eu formei em Poços de Caldas, na PUC, em Direito, e eu voltei para minha cidade, que fica a 100 quilômetros de Poços de Caldas, e lá eu trabalhei no Sindicato das Indústrias de Eletroeletrônica. Foi um trabalho fantástico, eu pude conhecer essas empresas, os empresários que construíram essas empresas do polo tecnológico. Então, recebia visitantes estrangeiros, delegações estrangeiras, e a cidade é conhecida no mundo todo. Padrão de TV digital, de telefonia. O que melhorou muito a questão do trabalho manual das pessoas, né? A tecnologia ela veio justamente para tirar aquelas pessoas de uma situação quase escrava ali, de fazer um trabalho muito manual, muito pesado. E aí as máquinas, a tecnologia veio ajudando ali, não tirou o emprego das pessoas, mas fez com que as pessoas pudessem trabalhar de forma mais digna. E também terminou forçando as pessoas a se qualificarem também para trabalhar com essas máquinas. Mas você falou também para a gente nos bastidores que migrou para Brasília. Como foi essa migração para Brasília? Eu fui convidado para ser assessor de um procurador da República no Rio de Janeiro, na área criminal. Então, primeiro de Santa Rita, eu trabalhava com as indústrias, eu fui para o Rio de Janeiro. E lá foi muito interessante, porque eu comecei a ter contato com áreas do direito que eu não conhecia ainda, que eu não tinha trabalhado. O meu procurador, o procurador que eu assessorava, trabalhava na área criminal. Então eu fazia investigação junto com ele de crime de tráfico de droga internacional, pedofilia, justiça de transição, que são os crimes da época do regime autoritário, da ditadura. Era muito interessante e muito, muito desafiador também, que envolviam diversas áreas do direito. E lá eu abri muito a minha cabeça
Eu comecei a aprender muito sobre as outras áreas do direito e logo depois que a gente estava lá 1 ano e meio, a gente foi para Brasília. Ele foi promovido para Brasília e eu fui junto com ele para trabalhar lá na Procuradoria Regional. Então foram um ano e meio de Rio de Janeiro e depois 6 meses em Brasília. E lá eu me dei conta que ele pediu a remoção dele para o Rio de Janeiro, de volta, né? E lá eu me dei conta que eu queria morar no exterior. Aí já era um processo de imigração. Esse é o ponto. Eu Foi sempre só um ensaio, né? eu tive muito contato com Viajantes, que era um site que chama Couchsurfing, no Brasil. Eu recebia muita gente no Rio de Janeiro, em Brasília. Então, gente que viajava para o Brasil e eu acabava recebendo da minha casa no tempo livre, para poder sair, né, de noite, ou conhecer a cidade. E aí eu fui me dando conta que eu gostava mesmo de morar no exterior, lá em Brasília. Aí ele foi para o Rio de Janeiro, meu chefe foi para o Rio de Janeiro na época. Eu falei, eu vou para Amsterdã. Por que Amsterdã? Amsterdã é uma colega de faculdade, Thaís, casada com um holandês que eu conheci, nós estudamos juntos na faculdade. Ela mudou para Amsterdã e ela falou, por que você não vem para cá e começa a vida de novo? E assim eu fiz. Vim sem trabalho, Mas sem mesmo nada. você veio sem trabalho? Sem nada. Eu tenho nacionalidade você tinha italiana. sido transferido Não. como servidor público? Não. Vim sem nada. Eu tenho nacionalidade italiana, que me ajudou. Eu acho Sim, que isso que me ajudou. Com certeza. Aí eu fui procurando trabalho online. Ah, com Por currículo, 3 meses. poxa, né? Mas é difícil, Priscila, direito, você conseguir de cara o trabalho em direito aqui. Então eu fui para a área de finanças. Trabalhei 3 anos e meio na Expedia, que é uma empresa americana, é a concorrente da Booking, né? Empresa americana, e finanças. E de lá fui para a Nike, onde eu estou agora. E quando você chegou aqui na Holanda, você entendeu que era o seu lugar, se sentiu pertencente, né, a esse país? Como é que foi Cheguei essa chegada? 31 de dezembro, vai fazer 10 anos agora, de 2013, né? Já vou passar a virada. Vai Cheguei entrar o ano. 11h30 da noite, minha amiga estava esperando um filho, estava grávida. Cheguei 11h30 da noite, o aeroporto estava vazio, não tinha ninguém. Imagino. Não Tá tinha todo trem, mundo não tinha esperando ônibus, a não tinha virada. nada. Ela morava em Almeida nessa época, aí eu fui para Almeida. 11h30 eu cheguei na casa dela, ela grávida, ia dar à luz pouco tempo depois. E aí foi difícil, porque janeiro é frio, escuro, então nesses primeiros dias foram um pouco difíceis, assim, adaptar. Melancólico, né? Você fica triste, a falta de vitamina D, depois você vai pensar. Passei por tudo isso, com certeza, essa adaptação. Foi um pouco difícil nesse início, no inverno, mas depois eu logo arrumei trabalho na Expedia. Minas é frio, assim, um pouquinho? Eu venho de uma cidade montanhosa, que é fria. Ah. Tem um clima tropical de altitude, então tem geada, é bem frio lá, sim. E não assim, tem geada, tem névoa, tem temperatura abaixo de 0. Eita. E tem lugares muito bonitos ali perto, que são... Então o frio já tinha sentido na pele. Frio não era o problema. Eu acho que a adaptação aqui, primeiro o inverno que eu cheguei, depois no trabalho, as pessoas serem diretas, assim, objetivas, isso me chocou um pouco, porque o mineiro que vai pelas beiradas, que come pelas beiradas e que escuta mais e... Isso é importante aqui na Holanda, né, gente? Eu ouvi Eu acho mais do que falar. Todo mundo passa por isso, nessa adaptação de trabalho, né? As pessoas no trabalho, elas são diferentes do como as pessoas no trabalho lá no Brasil. No Brasil a gente tem mais esse, você pode, por favor, por isso, não sei o que. Não, você tem que fazer isso. Não, e a Gente, são mais alegria, né? diretos, Você, né? dentro de um ambiente de trabalho, você consegue entender, assim, quem são os latinos, né? Porque o latino tá sorrindo, o latino tá ali tirando uma brincadeira, tá feliz no que tá fazendo. Não que as pessoas, né? Na verdade, a gente demonstra, né? Essa felicidade. Não que as outras pessoas de outras nacionalidades, elas não sejam felizes. Mas elas têm uma postura mais centrada, mais séria, né? Mais ali focada. A gente é mais assim, né? Mais leve, sei lá. Exato. Lá eu tive a sorte nesse trabalho de ter colegas, um brasileiro e também outras pessoas latinas e foi bom essa adaptação, esse meio tempo de adaptação depois. E essa muito acolhida, né? Eles Foi uma acolhem. acolhida, me senti em casa, porque era uma empresa que tinha várias pessoas, 20 e poucas nacionalidades no mesmo lugar.
Então, isso também é legal. Eu tô ajudou gostando muito de trabalhar com outras pessoas de outra nacionalidade. É Sim. muito bacana a gente aprender. Cara, o quanto a gente percebe que o Brasil é isso aqui, na frente do mundo inteiro. Tem tanta gente com tanta cultura diferente, religião, linguagem. Nossa, é incrível, incrível morar no país. E é que pode ter isso. interessante, Priscila, que a gente no nosso trabalho, que assim, tem muitas pessoas, né, de várias nacionalidades, que os latinos, eles se abraçam, né? Você vê, eles se abraçam, elas ficam olhando assim, achando estranho de se abraçando. E a gente tem Com mais outras esse não contato. é isso, com outras meninas Eu dou de outras bombom, nacionalidades. às vezes eu pego, encho o bolso de bombom e vou passando assim por um e pro outro e dando bombom. E elas ficam assim Ficou assustadas. assustada, não Por tem que ela tá isso. me dando bombom, né? Mas assim, É. a gente tem essa Tem isso, a de gente se vem na agradar. estação, Caloroso, pega um nossa. bombonzinho, vou dividir com minhas colegas, não consigo comer tudo, vou dividir. nós somos muito calorosos e a gente se une, né? É. Sim. Na época, nesse trabalho, tinha essa equipe, eu pertencia ao grupo da Ibéria, então era Espanha e Portugal. Eu tomava conta do mercado de Portugal, na parte de faturas, na parte financeira, e eles, eu acho muito engraçado, tem um caso muito interessante lá. A questão do idioma em Portugal, há 10 anos atrás, não tinha essa quantidade de brasileiros que hoje Portugal está recebendo, Sim. né? Já tinha um movimento migratório, mas não era tão grande. E eu me lembro de ter ligado uma vez para um hotel, que eu cobrava as faturas e entrava em contato com o financeiro desses hotéis, né? Em Portugal. E eu ligava também para os países de língua portuguesa, São Tomé, Angola, Moçambique, Cabo Verde. Eu me lembro de uma dessas chamadas, além do idioma, algumas palavras são diferentes. Eu liguei para um hotel na Madeira, na Ilha da Madeira, em Portugal, e eles têm mania de falar na terceira pessoa. Então eles falavam assim, bom dia, como vai? Tudo bem, e a senhora? Eles perguntavam, e o Pedro, como ele está? Eu falei, ele me disse que ele está bem. Então, eles falam na terceira pessoa, e eu não sabia. E eu não entendia, assim, são costumes diferentes do português nesses outros, Sim. na ilha diferente do português de Portugal continental, e também nos Angola, Moçambique, completamente diferente. Foi muito interessante ter contato com essa comunidade brasileira lusófona, né? Nos países africanos. Interessante demais. Costumes diferentes, forma de trabalhar diferente. Mas eu fui me adaptando aí nesse mercado. E uma mesma língua, né? Engraçado. Pedro, e nessa sua jornada profissional aí, eu gostaria de saber se você conseguiu atuar como advogado, se você hoje atua como advogado e também falasse um pouco dessa sua trajetória aí como presidente do Conselho de Cidadania dos Países Baixos. Isso, exato. Vamos lá, vamos por parte. Então eu fiquei 3 anos e meio aí na Expedia, nessa parte financeira, e fui para o mesmo trabalho na Nike, na sede da Europa da Nike, que fica em Hilversum. Sim. Exato. Você Legal, conhece o campus de esporte, lá é bem grande. Eu já visitei a Nike, é muito legal. Lá é muito bonito lá o campus. Então eu fui para esse mesmo trabalho que eu fazia na Expedia, na parte financeira, para a Nike. Na época do Covid, eu acabei indo para a área mais legal, a área legal financeira, jurídica financeira. E aí, há um ano e meio atrás, abriu a vaga no departamento jurídico. Aí eu efetivamente fui uma posição júnior, de advogado júnior, né? Paralegal. Eu fui transferido do departamento financeiro para o jurídico. E é o que é a minha paixão. E eu já estava trabalhando com eles nesses anos do Covid. E eu adoro o que eu faço lá. Eu trabalho com contratos, a parte comercial da Nike, com a Europa toda, Oriente Médio, Israel, Turquia. Você tem desconto na Nike? Tenho. Isso é a melhor parte. Hoje eu tô com os meus Jordans aqui, se vocês quiserem. Opa, eu quero! Olha lá no site, a gente pode dar desconto pros amigos, legal. É verdade. Não, que legal. Tô lá na parte comercial, gosto muito do que eu faço, também bem multicultural. Minha chefe é turca, a outra chefe é holandesa. Os turcos são tão bacanas. Tenho muito carinho, uma relação profissional, mas também pessoal muito amistosa, assim, muito calorosa. Legal. E um time... É bom quando existe essa relação pós-trabalho, né? De alguém, assim. Você trabalhando ali, ok. Agora, quando você tira do trabalho, já começa a levar para um happy hour. Mas não é fácil, não, porque eles sabem separar muito bem. Sabe. Eles ali no trabalho... Não, para chegar nesse ponto, tem que ter... Saiu do trabalho, cada um consegue sua vida, né? Exatamente. E é um time que tem 8 mulheres e eu só de homem. Então eu me sinto assim, bendito fruto entre as mulheres. E quando é reunião... É maravilhoso estar entre mulheres. E quando são os meetings, as reuniões,
somos todos nós, só eu de homem, e elas falam todas ao mesmo tempo, eu falo, por favor, fala uma de cada vez, senão eu fico desnorteado. Mas é ótimo. O que assim. você está querendo dizer com isso? Que às vezes dá muito ruído, dá muito barulho, mas eu adoro. E o trabalho lá bacana. E a parte desse trabalho, Janaína e Priscila, nas horas extras, há 5 anos atrás, eu me voluntariei para fazer parte do Conselho de Cidadania, que é um órgão, uma organização criada para apoiar o direito dos brasileiros aqui na Holanda. E fazer esse contato entre o consulado, a embaixada e a sociedade e a comunidade brasileira aqui. Então é um trabalho voluntário que eu comecei há 5 anos, primeiro como na parte jurídica, ajudando aconselhamento jurídico das demandas, das perguntas que vinham para a gente no conselho, através das redes sociais, através de pessoas que recebiam o nosso contato. Depois, há 2 anos atrás, tiveram as eleições para o conselho pela primeira vez. Foram eleições diretas, que os brasileiros podiam votar, todos os brasileiros residentes aqui nos Países Baixos. E agora já no 2º mandato. Fui secretário na gestão passada e agora estou como presidente. Tenho a honra de estar desempenhando esse papel. Bacana. Que exige bastante, mas também nos dá muita gratificante. Né? Na hora que tem um brasileiro, parece que a gente ri, a gente é mais descontraído, parece que descontrai aquele ambiente. Quando é outro, de outra nacionalidade, a coisa fica muito... É igual comigo no caixa, as senhoras só faltam, assim, agradecer por eu ter atendido elas, assim, de uma forma... a gente sente isso, normal. que eles ficam agradecidos, da gente estar sorrindo para eles, a gente tá ali, sabe? E uma coisa, a gente faz diferença, o brasileiro sabe fazer diferença. O que a gente faz de qualquer atividade. Eu vou te falar uma coisa, lá na Zara, só tinha eu de brasileira. Nunca tinha entrado antes brasileira para trabalhar lá, não tinha nenhuma outra brasileira, eu era a única na loja. Aí eu comecei a fazer um trabalho bom, claro, dando o meu melhor. Depois disso, minha chefe falou, um dia ela me chamou no meio da loja, ela falou, tá chegando mais brasileiros para cá. Isso para mim foi legal, porque eu ia ter colegas para falar em português lá no trabalho, mas ao mesmo tempo eu me senti assim, poxa, será que fui eu que fiz essa diferença? Porque não tinha antes. Depois que eu entrei, agora eles querem ter mais brasileiros aqui. E deu certo, porque as pessoas que entraram... Eu sorri. Eles não precisam mandar a gente sorrir, não é preciso. A gente faz diferença em qualquer lugar que a gente entra. Fica frio aqui. Normalmente o marido dela também tá aqui, o marido dela controla as crianças, né? Hoje ele foi trabalhar. Tranquilo. Mas é a vida, aqui é a realidade, a gente não, né? É isso aqui, ela é mãe. Né? Enfim. Nem sei como tá meu cabelo. Então, a gente estava conversando nos bastidores e você chegou a comentar que existe uma pesquisa, né, do Conselho que indica que hoje vivem mais brasileiros com o documento não legalizado aqui na Holanda do que brasileiros já legalizados. É isso? É isso, Priscila. A comunidade brasileira na Holanda, ela é constituída por, vamos dizer, por pessoas que têm a situação migratória regular aqui, que têm o visto de permanência da Holanda, né? E a outra parte que tem essa situação irregular. Mas para nós aqui, para efeitos do conselho ou para efeitos da comunidade em si, isso é indiferente, porque isso não diz respeito ao Conselho de Cidadania ou né, aos órgãos. Ninguém aqui. deixa de ser atendido porque não tem Não. o documento legalizado ou o visto. Isso não compete a nós. E qual é o verificar. termo correto que a gente chama? O que eu entendo na parte jurídica, o que eu chamo, o brasileiro que tem a situação migratória regular e a situação migratória irregular, que é perante a autoridade migratória holandesa, né? Eu acho que é incorreto dizer juridicamente indocumentado, ilegal, porque isso não existe. Isso indocumentado de que não tem, o brasileiro tem os documentos, né? Sim. Tem o seu passaporte brasileiro. A gente fala Então, muito isso, né? Fulano é ilegal aqui. Isso não é o certo, É o não senso é o legal. comum, na verdade, né? O senso comum Não fala é isso. legal, porque cada brasileiro que está aqui, brasileira, que veio para cá, teve a sua decisão, né, de buscar a Não vida veio fora. fugido, né? Comprou uma Não. passagem. Isso não compete a nós, né?
o Conselho de Cidadania em si não tem nenhuma distinção desse status que a pessoa se encontra, né? Então é uma questão delicada, porque a gente havia falado, eu tenho esse censo, essa estimativa dos brasileiros aqui na Holanda, a gente estima que tem cerca de 70 mil brasileiros, então mais da metade mas as pesquisas apenas mostram 20, 30, em torno de 30 mil, né? Porque são, acho que... 30, 40 mil em situação que regular. Contado, né? Mas isso é indiferente para nós, porque isso não afeta... O conselho, ele conta todos, né? Como que faz para Sim. descobrir essas pessoas que não estão documentadas? Como descobre esses outros 40%? Não sei, o Ministério das Relações Exteriores no Brasil é que fez essa estimativa, né? Eu não sei quais os critérios que eles utilizaram. Essa publicação tem o site deles, é só buscar, atualizada, e eles devem ter um critério né, para fazer essa estimação, esse censo. E eu não sei exatamente dizer aqui agora qual foi o critério utilizado, mas eles têm o método que eles utilizaram lá para poder estimar esse número dos brasileiros. E como o brasileiro pode ser apoiado, né, pelo conselho? O que vocês podem oferecer? E o brasileiro pode, né, em situação imigratória irregular, procurar o conselho sem medo? Exato. Janaína, o conselho, por ser esse órgão que faz a representatividade dos brasileiros aqui na Holanda, perante ao consulado, a embaixada, faz essa interface, essa interlocução entre as demandas da comunidade e os órgãos aqui diplomáticos e consulares. O conselho, ele é formado por voluntários que estão distribuídos em 10 mesas que visam a projetos relacionados à educação, à cultura, ao bem-estar e à saúde, às questões jurídicas e consulares, ao associativismo, ao empreendedorismo, ao esporte e turismo. Então são conselheiros, pessoas que geralmente profissionais dessas áreas que se voluntariam por nessa área, que trabalham aqui e desenvolvem projetos para a comunidade. Por exemplo, nós tivemos no mês passado um projeto que chamava Ela Inspira, da mesa de educação, que visava educar as mulheres aqui na Holanda nas diversas questões da vida cotidiana, a parte de bem-estar, a parte psicológica, adaptação, a parte de negócios, como empreender aqui na Holanda. Agora esse mês também a gente está fazendo a 10ª edição do Ouvirandô, que é um festival cultural promovido pela Mesa de Cultura, que reúne artistas brasileiros aqui, que estão residentes na Holanda ou também de fora. A gente teve uma designer brasileira que está participando de uma feira aqui em Haia, esteve conosco na quinta-feira para um bate-papo, Roberta Bancheri, fantástica designer, referência. Então tem um local físico que a pessoa possa ir? O conselho, ele faz os eventos dele em diferentes locais, né? A gente usa muito o espaço do consulado, o consulado nos cede muito. É um conselho itinerante? É um conselho itinerante. Nós não temos espaço, sede física, né? A gente se reúne no consulado, eles nos cedem uma sala de reuniões. Legal. Então esses projetos esses eventos podem ser feitos em diversos lugares. Nós vamos ter hoje, nesse dia da nossa gravação... Já passou. Mas a gente vai ter um evento, um documentário do Alceu Valença, no Teatro Munganga, também promovido por esse Ouvirandô, esse festival cultural. Então, que a comunidade vem participar e prestigiar e promover a cultura brasileira, né? Então, o conselho, ele é formado por pessoas, voluntários, nessas diversas áreas. Geralmente, como faz para participar, Pedro? Existem eleições de 2 em 2 anos para o biênio. Esse ano nós tivemos eleições no começo do ano e o biênio vai de 2023 para 2024. Então, no início de 2025, vão ter novas eleições. A gente precisa sempre de voluntários nessas diversas mesas, e eu convido vocês que nos estão assistindo a se voluntariar. O nosso Instagram, vocês vão colocar Conselho NL, o Facebook do Conselho, a página do Conselho também, e a gente está sempre à procura de brasileiros que desejam dedicar um pouquinho do tempo livre
para trabalhar para a comunidade E é brasileira. legal isso, porque para o seu currículo é bom. Tem gente que chega aqui e está aprendendo a língua ainda. Tá num processo, né? Demora para você começar a andar naquela sua carreira e tudo mais. Então, acaba que é uma experiência bacana. Nós temos o caminho, um pouquinho do caminho das pedras aí para orientar as pessoas. Exatamente. Estou procurando emprego nessa área. A gente já O tem seu um pouco... currículo é ótimo. Eu trabalhei no Conselho de Cidadania como voluntário. Nossa! Com certeza. Pedro, Com certeza. e como tem sido a participação dos brasileiros dentro desse conselho? Assim, dentro desses eventos que você faz, eles têm prestigiado, eles têm chegado nesses brasileiros, porque o conselho é para os brasileiros, né? Exato. Vocês estão conseguindo chegar neles? Não, Gente, no não caso, né? completamente, né? Ainda muita resistência, Janaína, por essa questão que nós falamos, da questão da irregularidade ou irregularidade. Isso para nós é indiferente, então promover um evento no consulado não indica nenhum tipo de checagem ou nenhum tipo de... Nem é o papel do não consulado é o também, papel né? do consulado, não é o papel do Ninguém vai ser conselho, preso se for lá no não tem consulado. nada disso, cada um tem a sua situação peculiar. Sim. E não compete a gente verificar esse tipo de questão, né? Uhum. Então, todos são bem-vindos nos eventos do Conselho. Muitos dos nossos eventos, ontem nós tivemos uma vernissagem de expositores brasileiros, artistas brasileiros Legal. residentes aqui, escritores. Então, isso não independe a participação. Então, a gente gostaria muito de chegar a toda a comunidade aqui da Holanda inteira, dos Países Baixos inteiro. Né? E os eventos não são promovidos só em Amsterdã. Os eventos do Conselho tem vários locais, em Haia. Nós fizemos, em setembro, tivemos um evento de beach vôlei em Tilburg, uma fundação legal. holandesa que apoia os direitos também dos imigrantes, dos brasileiros, a Fundação Alegria. Foi um evento ótimo, estava sol, Pode contar com a gente para divulgação, Pedro, porque a gente quer muito, né? Está sempre Tá lá com vocês. Com certeza. A gente teve lá nesse evento, por exemplo, o grupo de capoeira brasileiro e holandeses, É grande. o grupo de batucada, Nossa, é muita coisa foi legal. muito bacana. E assim, a Holanda tem vários outros grupos em outras cidades, nas cidades distribuídas pela Holanda inteira, que a gente acaba não sabendo e que se aproximam do conselho e a gente começa a divulgar. Esse trabalho de divulgação ele é muito importante, né, Pedro? E como a gente tinha falado antes, muitos brasileiros, por estar nessa situação de estar com um documento irregular, não é isso? Eles estão nesse processo de adaptação e às vezes demora. Então, assim, se chegar no conselho, vocês podem até, com o apoio de vocês, tá acelerando esse processo de adaptação e eles terem uma saúde mental melhor para usufruir de tudo que o conselho tem para oferecer, né? Exato. Cultura, educação, esporte. Exato. Nós temos eventos gratuitos. Na época no Covid, nós tivemos atendimento psicológico gratuito pela mesa de bem-estar e saúde, do Conselho. Psicólogas brasileiras residentes aqui nos Países Baixos que se reuniram para atender voluntariamente os brasileiros aqui que estavam passando por dificuldades de ausência de trabalho, de quererem retornar ao Brasil. Né? Então, a gente recebe esse tipo de atendimento, ou recebe esse tipo de contato nessas diversas áreas. Sim. Na parte de violência doméstica, a gente recebe. Então, a gente encaminha, o papel do Conselho é encaminhar essas pessoas para o atendimento psicológico, psicossocial. É a informação correta, né, Pedro? Porque às vezes encurta o caminho. Se você vai pela informação que não é a correta, você vai, né, vai alongar esse caminho. A intenção é esclarecer, elucidar, né, o caminho correto a seguir, as providências a serem tomadas Sim. pelos brasileiros, pelas brasileiras aqui, e sempre nesse âmbito de ajudar, de prestar um socorro, uma ajuda, uma orientação para essas pessoas. A orientação é muito importante aqui na Holanda. Nossa, Eu é ouro. Eu digo que o Conselho ele tem o papel de fazer esse elo, né, de ligação com as instituições. Nós temos contato com muitas fundações aqui na Holanda que ajudam e promovem os direitos dos brasileiros. Fundações que dizem respeito aos direitos trabalhistas, assistenciais, que fazem eventos sociais, apoiam aula de esportes, de música. Então, tudo gratuito que
que é oferecido para todos nós que somos brasileiros, não só os brasileiros, algumas dessas fundações, mas para as comunidades dos estrangeiros aqui. Então o conselho serve para promover esse trabalho que essas outras instituições também fazem e ser esse elo de ligação entre a comunidade. Que Nossa, eu estou muito feliz, né? Assim, saber, né, que tem um conselho assim que está realmente empenhado, né, em dar esse suporte para o brasileiro que chega aqui às vezes em situação tão sofrida, né? Então, Sim. se sentir acolhido é muito importante. Sim, essa é a nossa intenção. Nossa, tá quase chegando no final. A gente Não, consegue. tem que encerrar. 2 minutos, tá Bia. 2 minutos. Agora deixar um contato para as pessoas que estão assistindo a gente. Com certeza já esclareceu para muita gente aí que o Conselho está do nosso lado, que o Conselho quer ajudar assim, o cidadão brasileiro que está vivendo fora do Brasil. Como que essas pessoas fazem para entrar em contato? Nosso meio mais primário de entrar em contato conosco é através do nosso site. Vocês podem colocar aqui. E o Instagram também, Conselho NL. E essa é a forma, tem um formulário de contato através do site. Você pode escolher a área que você quer se voluntariar nessas diferentes mesas que eu falei, né? Ou quero ajudar de alguma forma, não precisa ser apenas de uma mesa específica, pode ser... Tem um projeto? Quero desenvolver isso, quero divulgar meu trabalho, a gente divulga no conselho, então preferencialmente pelo site, e aí a gente recebe um e-mail, a secretária recebe um e-mail, ou também nas redes sociais, o Facebook, Conselho Cidadania dos Países Baixos, ou o Instagram, Conselho NL. Como tem sido essa experiência de você estar à frente, né, como presidente desse conselho, Pedro? Gratificante, Janaína. É um trabalho de doação. Às vezes a gente tem a agenda também um pouco lotada, todos nós temos aqui, Sim. né? Nossos trabalhos, as nossas atividades profissionais. E aí, às vezes, à noite, tomar conta das atividades do conselho é gratificante. Lógico que às vezes pode ser um pouco cansativo, mas dá muito satisfação, muito prazer de poder orientar um pouquinho os nossos concidadãos brasileiros que chegaram aqui depois da gente. A gente aprendeu antes. Sim. E está compartilhando um pouquinho do conhecimento que a gente tem com eles e doando um pouco do tempo que nós temos para poder trazer uma informação útil para eles, trazer uma orientação, trazer uma mensagem de apoio, né? Um caminho. Então é gratificante, a gente sente... É fantástico, isso é fantástico. E está em contato também, Janaína e Priscila, com pessoas que estão aqui há tanto tempo, brasileiros que estão aqui há 20 anos. O presidente anterior do nosso conselho, Marcos Viana, o pastor Marcos Viana, é uma pessoa de uma personalidade, Marcos Viana, queremos você aqui. Um abraço, aqui. Marcos. Um grande abraço. É uma pessoa que né, conheço. É a nossa referência e eu aprendi muito com ele. Gente boa demais. E Clívia também, movimento, uma senhora jornalista, advogada, que trabalha na Casa Brasil Holanda. Pessoas que posso falar aqui uma lista completa de pessoas que eu aprendi muito e tenho muito prazer de ter contato e servir junto à comunidade com essas pessoas. Evelise Aragão, também é oftalmologista em Roterdã, uma senhora que está aqui há muito tempo, queridíssima. E futuramente precisa ser dele que vai estar lá. Vamos clarear também, gente. Deixa eu convidar aqui na câmera certa, que eu convidei na câmera errada. Marcos Viana, queremos você aqui. Marcos, precisa vir aqui conversar com as meninas, que é um papo muito bacana. Bacana. Foi muito legal, porque a gente já conversou nos bastidores, conversou aqui. Já parei várias vezes ali para pegar minhas crianças. A vida como ela é, o podcast. Tem que ser assim, é a verdade. Isa, Espontaneidade. tá tudo bem? Tudo bem. Tirou as fotos bonitinhas? Tudo ótimo, sim. Então vamos fazer nosso brinde e vamos embora. Vamos embora. Obrigada, Pedro, pela sua participação. Pedro. Eu que agradeço. Grande prazer. Igualmente. Você pode Prazer é contar meu. com... Você pode contar com o podcast. Que mentira essa bebida. Você pode contar com o podcast para divulgação. A gente está aberto aqui. Sempre a gente vai ter um espaço aberto para essas causas sociais, né? Eu para também sou ajudar psicóloga, as pessoas, posso ajudar os também estar brasileiros. te apoiando. Vamos divulgar, com certeza. Vamos. Vai estar lá
na página, no conselho, né? Vamos colocar lá também na página É do um dos conselho. nossos objetivos também do podcast, ajudar as pessoas com informação. Por Vamos isso Você colocar está lá. aqui. Eu agradeço muito o carinho de vocês, a receptividade. Isabela também. Janaína e Priscila, que me receberam tão bem. E Imagina, ser super é uma bem-vindo. honra conversar com vocês e com todos que nos estão assistindo. Falar um pouquinho. E graças a Deus fica aquela sensação de que não tem fim, né? A gente quer Não, continuar conversar conversando, mais. conversando. Trouxe mais um golinho de café aqui. Então vamos encerrar. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora que eu negociei Obrigado. 1 hora com minha filha. Vai já começar o Sinta Claro Jornal.